Oi pessoal, nesse canal científico, o fóton ele tem uma massa relativística quando ele está em movimento, mas ele também tem uma massa quando ele está em repouso, só que ela é infinitesimalmente pequena, é um zero mais. Porque senão como é que alguma coisa poderia surgir do nada? Quando entra em velocidade, um m0 passa a ser um m sobre a raiz de 1 menos c0 sobre c ao quadrado, mas se vem de alguma massa. Se tem que ter uma massa m0. Se a massa do fóton parado for zero, como que ele adquiriria a massa relativística? E detalhe, como que ele teria uma quantidade de movimento? Me permita mostrar aqui, de acordo com os meus cálculos. Então, olha só. Vou ser bem breve. O fóton tem, no mínimo, uma massa relativística. E em repouso, isso no movimento. E em repouso também. Matéria é energia condensada. Então está aqui, M é igual a M0 sobre a raiz de 1 menos C0 sobre C ao quadrado. Velocidade do fóton. Tá certo? Então vou repetir. O fóton tem no mínimo uma massa relativística. Está em movimento. E em repouso também. Porque senão como é que ele sairia de uma massa zero para alguma massa? Então ele tem que ter uma massa aqui inicial também. Matéria é energia condensada. Tá? Ela está condensada na matéria. Aí aqui tá. Fóton. Velocidade de trânsito, C0. Função meio. Certo? Deixa eu só acertar um detalhe aqui. Ah, já tá. Graças a Deus. Então, estava aqui. Bom, fóton. Velocidade de trânsito. Função meio. Então, é um pouco menor ou aproximadamente a velocidade da luz. Tem uma variação aqui. Logo, uma massa m igual a m02 que surge em movimento vem de uma massa m igual a m01 quando o mesmo se encontra em repouso. Logo, m igual a m0 sobre a raiz de 1 sobre 1 sobre 0 sobre c. Mas esse zero aqui, na verdade, é um zero mais. Tá? Então, se ele é um zero mais, está aqui, porque senão, ele fica, esse M0, como é que ele poderia existir, mesmo que fosse zero? Não pode. Ele tem uma massa em repouso. Porém, como uma massa, pela inércia, não pode surgir do nada, M é diferente de M0, ok? Então, esse zero aqui não é bem zero. Ele, quando está em zero de repouso, tá? Mas ele tem uma massa M0. Olha só, M igual a M0 sobre a raiz de Lorentz, forma de Lorentz. M igual a M0 sobre a raiz de 1 menos, usada por Albert Einstein. M igual a M0 sobre a raiz de 1 menos 0 sobre C ao quadrado. Tá em repouso, zero, mas a massa continua. Porém, como uma massa pela inércia não pode, assim como uma massa pela inércia não pode surgir do nada. M é diferente de M0, ok? Então, esse M0 aqui não é zerado. Ele em repouso ele é M0 e em movimento ele passa a ter uma massa M. Mesmo porque a quantidade de movimento não pode ser zero. E matéria é energia condensada, que quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, o fóton, mesmo em repouso, ele tem uma massa muito pequena, tá? Como eu disse aqui. Logo, a massa m igual a m0 que surge em movimento vem
de uma massa M igual a M01, menor um pouco, quando o mesmo se encontra em repouso. Então, olha aqui, quando está em repouso, ele tem uma massa M0. Ele possui uma massa. Mesmo porque matéria é energia condensada. E energia é matéria desfragmentada. Daí vem a energia nuclear e daí vem a bomba atômica. Muito obrigado. Me permitam eu voltar aqui. Vou desligar as câmeras. Um abraço. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Eu mostrei aqui que mesmo com ele parado, ele tem uma massa. Porque uma massa só pode evoluir para uma outra massa quando ele acelera, pela teoria da relatividade especial, usando a equação de Lorentz, que Einstein também usou, se vem de uma outra massa, não do zero. Não pode surgir do zero, mesmo porque no universo não tem o zero absoluto. Tá ok? Muito obrigado em nome de Jesus Cristo, no qual eu creio. Não estou falando de religião, futebol, política. Sou cristão, respeitando todas as religiões e os agnósticos. Vou repassar aqui a dedução, ok? Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Ele só tem uma quantidade de movimento se tiver uma massa. Se uma massa só pode surgir de uma outra massa menor, zero mais. Ele não pode ter zero. Assim como matéria é energia condensada, energia é matéria desfragmentada, que é a energia nuclear e a bomba atômica, a fissão e a fusão nuclear, tá? Enfim, um detalhe que eu ia falar apenas é o Sol, ele não tem oxigênio, mas ele tem fissão e fusão nuclear, ele não precisa do oxigênio para o Triângulo do Fogo, mas isso é um outro assunto. Deixa eu mostrar aqui a equação, tá? Para ficar claro, eu vou apenas reler. Ó, o fóton tem no mínimo uma massa relativística e em repouso também. Matéria é energia condensada. Aqui está. Se eu coloco que o fóton, se ele está parado, o que acontece? Aqui é zero, certo? Então, 1 pela equação de Lorentz, massa igual a m0 sobre a raiz de 1 menos C0 sobre C ao quadrado. É o fóton. Aqui, zero. Se ele está parado. Fóton, velocidade de trânsito. Ele tem uma C0, função do meio, que é próxima ao C matemático, físico. Logo, essa massa M0 mais 2, eu chamei de 2, que surge em movimento, vem de uma massa de uma massa 1 do fóton parado, 0 mais, quando o mesmo se encontra em repouso, matéria e energia condensada. Tanto é que se você colocar ele parado, você tem uma massa M0 aqui, pela equação de Lorentz, está parado. Está parado aqui. Mas a massa não some. 0 por C dá 0, ao quadrado dá 0, 1. Menos 0 dá 1, raiz de 1 dá 1, M0 sobre 1 aqui, ó. Então ele continua a ter uma massa mesmo em repouso, matéria e energia condensada. Não existe nada zerado no universo. O bóson de Higgs é uma lenda. Vai ter sempre uma partícula cada vez menor, pela teoria dos limites. Uma massa, pela inércia, não pode surgir do nada. M é diferente de M0, ok? Então, aqui, ele parado, ele continua a ter uma massa. Tá certo? Porque matéria, energia condensada. Tá aqui. Eu fiz até questão de porém, e aqui, ó. Matéria é energia condensada, ok? Vou voltar para cá. Neste canal científico,